Tralalala 93. Quem é que nunca conheceu uma pessoa que passa de porta em porta, de casa em casa, de instituição, às vezes até de igreja em igreja pedindo coisa? Tem gente que realmente precisa. Você vê que a pessoa está precisando, ela está pedindo alguma coisa importante para ela naquele instante. A gente está precisando de um alimento, ela pede um alimento, ela pede um jantar, um almoço, um café, um pãozinho, um leite, uma coisa simples, objetiva, uma coisa clara. Mas é aquelas pessoas que contam histórias mirabolantes. Ela conta história mirabolante, ela hoje conta uma história, amanhã ela conta outra história, ela vai de igreja em igreja. Já ouvi casos aqui nesta mesa de gente dizendo que já recebeu a mesma pessoa na mesma igreja com histórias diferentes, e gente que não vai pra frente, gente que continua marcando este passo, gente que vive enganando outras pessoas. Mas pera um minutinho, gente. Não é todo mundo assim, não. Você acha que todo mundo é assim? Não, tem gente que precisa de verdade. E essas pessoas que precisam são aquelas que Cristo diz que nós devemos abençoar e estender a nossa mão. Quando ele conta aquela parábola do samaritano e descreve ali exatamente a figura do próximo, de uma pessoa que necessita de uma ação emergencial, de uma ação urgente. Nosso ouvinte conversa conosco hoje nesse debate especial, onde nós vamos tratar sobre essa dura realidade daqueles que dizem que precisam, mas vivem de fingimento, ao mesmo tempo daqueles que de fato precisam e estão aguardando, estão esperando que alguém estenda a mão. Jesus nos ensinou a amar o próximo e a estender a mão aos menos favorecidos. É verdade que tem gente que tem preguiça de trabalhar? Gente, peraí. Você acha que tem? Você acha que no Brasil, vamos lá, só aqui entre nós, hein? Você acha que no Brasil tem alguém que tem preguiça de trabalhar? Você acha que tem ou não? Hein? É mesmo? Que é isso? Mas aí não dá, mas tem gente que tá precisando de fato, né? Como é que a gente faz para mudar essa história, né? Como saber quem é quem e também nos envolver em ações que produzam mudanças na sociedade? Como é que a sua igreja pode ser agente de transformação nesse tempo? Como cada um de nós pode fazer a diferença na vida das pessoas e ver as pessoas crescendo? O que convém e não convém quando o assunto é ação social. Eu quero a sua opinião no programa de hoje a partir de agora. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vamos apresentar aqui a nossa mesa hoje o pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu amigo JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a você, ouvinte. Hoje muito feliz, eu recebi um presente, talvez a rádio não saiba, que me deu um presente ao me chamar para falar de um tema que faz parte da minha vida. Me sinto hoje imensamente grato ao Senhor de poder compartilhar e tratar desse assunto aqui. Bênção pura, meu querido. Está conosco também o professor Marco Antônio Fabra, que é professor de gerenciamento de projetos e também é mestre em logística. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra para mim estar fazendo parte dessa mesa. Eu que sou um ouvinte assíduo da 93 FM, então agora poder participar de um debate de vocês, de um tema bastante importante, que é o da ação social e dessas pessoas que buscam a igreja e buscam o apoio em busca de
comida ou de valores sem estar necessitando, ou seja, é muito importante a gente debater isso nos dias de hoje. Maravilha, meu irmão. Conosco também no programa de hoje o professor Fernando Fofão. É Fofão mesmo. Tem que falar assim, né, Fofão? Bom dia, ninguém vai dizer que eu tô fazendo bullying, não, né, Fofão? Não. E aí, alguns perguntam assim, mas por que Fofão? Basta olhar pra mim, né? Por que Fofão? Tá na foto aqui, né? Bom dia, querido. Bom dia aos ouvintes. Eu também tô muito feliz, é minha primeira vez aqui na rádio. Tive a satisfação de poder até realizar um sonho da minha mãe, que tá aqui comigo, para conhecer a rádio pessoalmente, conhecer esses locutores que ela acompanha todos os dias, e a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado aqui. O Fofão é mestre em educação física. Conosco aqui também a mesa do nosso Debate 93. Você pode conhecer aqui os nossos companheiros do Debate 93 de hoje aqui, já na nossa foto aqui no Face Rádio 93 FM, Rádio 93 FM. Você clica aqui e você vai conhecer, vai ver a foto, depois você clica, vai poder opinar, curtir, compartilhar e vai conhecer. Pela ordem de apresentação, você vai conhecer ali à esquerda, você vai conhecer o professor Marco Antônio Fabra, ao lado dele o professor Fernando Fofão, ao lado dele o pastor Carlos Pedro e eu ao lado dessas feras aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Sempre bom demais ter você com a gente aqui no nosso Debate 93, reconhecendo e agradecendo aqui a querida Lília, presente aqui conosco, a mãezinha do querido Fofão. Que Deus abençoe, que privilégio enorme para nós tê-la aqui conosco no estúdio da 93 FM. Que Deus te abençoe cada vez mais. Linda, linda, linda e com um sorrisão super alegre. Que Deus abençoe cada vez mais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Companheiros, eu vou abrir aqui exatamente com o ponto inicial, quando o nosso, essa perspectiva da pessoa que não precisa mais pede, né? Todos nós já acompanhamos matérias, inclusive de pessoas que estão nas ruas e que elas aparecem enfaixadas, com marcas de sangue, às vezes com a perna bem gorda, né? E aí depois vai se descobrir, acompanhando a pessoa, ela tira aquela faixa, entra no carro, vai embora, enfim, vive disso, tá certo? Ela tem um ganho financeiro e sei lá que outros ganhos que aparentemente a mantém ali. Por outro lado, nós temos aqueles que vão de casa em casa. Um ouvinte aqui no Face já nos conta dizendo, olha, tem crente até dizendo que Deus mandou ele ficar em casa, aí ele chega na sua casa e diz que Deus mandou você abençoá-lo com alguma coisa. Então, já é uma crítica que a nossa ouvinte aqui faz, talvez diante de uma realidade. Tem também aquele fato da pessoa que de fato ela vai de casa em casa, ela vai de instituição em instituição, ela vai de ONG em ONG, ela vai mesmo. E aí, primeiro, essa pessoa que não precisa, porque parece que exatamente pelo grande número de pessoas que não precisam e fazem isso, surge a incredulidade e a insensibilidade com o próximo. JR, eu não tô me aguentando aqui, eu tenho que rir. Quando eu li esse e-mail, eu tive que rir um pouquinho, porque eu já vivi e eu já vi muito disso, muito. Eu estou pastoreando em áreas de risco, em situações, em locais mais propensos a necessidades e outros bairros também. Há mais ou menos 20 anos a gente lida com essa realidade. Eu já atendi piloto de avião. Já atendi gente... A pessoa dizendo que era. Isso. Aham. Já atendi gente vítima de atentado. Uhum. Gente vítima de assalto, gente de tudo que você possa imaginar. E nós já criamos, né, com os pastores, já criamos até um rótulo para esse tipo de situação, que são gibeonitas. Para você, meu amado, que ouve essa palavra pela primeira vez, no livro de Josué, capítulo 9, conta a história de um povo. Quando Deus mandou que Israel assumisse a terra e conquistasse, um povo chamado Gibeonita, um povo de Gibeão, foi para enganar Josué e fazer um acordo com ele, para não ser destruído e levar vantagem naquele acordo. Eles fizeram um acordo com Josué e acabaram se beneficiando por causa disso. Então nós denominamos como os gibeonitas. E quando chega alguém para nós, é muito difícil você, em primeiro momento, avaliar. Detectar isso é difícil, gente. Então, e por causa disso, muita gente já não faz mais. Exato. Muita gente não quer ajudar, muita gente não quer fazer. E nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis. E aí o que eu faço, irmãos? Nós precisamos, não toda hora, se eu der
uma ajuda de 10, 5 reais ou de 20, que normalmente as pessoas não querem uma ajuda. É muito engraçado, porque a passagem do ônibus, ninguém quer uma passagem pra pertinho, é só pra longe. E aí, se você der pra todo mundo que te pede ajuda, você vai gastar 100 reais por dia. E você precisa ter critérios pra lidar com isso. Agora, que existem, e não é pouca gente. Meu Deus do céu, como tem gente cara de pau. Já atendi a mesma pessoa umas três vezes em locais diferentes, congregações diferentes. Já atendi gente contando histórias mirabolantes. Às vezes, se tirasse, por exemplo, a pessoa chega lá, tira uma foto daquele indivíduo, faz um registro, olha, tô te registrando aqui, não estão te ajudando, mas tô te registrando aqui. Tem foto, tem nome, tem endereço, tem quantia que foi dada ou alguma coisa que foi dada. Em geral, a pessoa teria um pouco mais de medo de repetir a cena. Marco Antônio, o que pensa você sobre esse assunto? Olha, eu tenho 3 situações bem interessantes que aconteceram comigo, que eu queria até compartilhar com o povo da 93. Uma vez eu estava dando aula na PUC e no meio da aula bateram na minha porta uma pessoa pedindo dinheiro porque ela estava com problemas de saúde. Naquela época era possível isso acontecer, agora não se consegue mais, mas eu fiquei bem comovido e eu dei na época que seria em torno de 100 reais. Em relação aos dias de hoje, era bastante dinheiro na época, porque eu fiquei comovido com a situação. Na aula seguinte, eu vi que os alunos estavam em dóceis, né, assim, rindo, e eu perguntei o que tinha acontecido. E eles me falaram assim, sabe aquela pessoa que veio aqui na aula passada, professor? Ela foi presa porque ela era uma salafrária, estava mentindo para mim. A outra situação que eu vi que foi interessante, eu estava saindo da festa do meu filho, então eu estava levando comida, aí chegou um pedinte para mim e pediu dinheiro. Aí eu passei e dei a comida para ele. Eu falei, eu não quero essa comida, eu quero dinheiro. Aí eu peguei a comida de volta, então se você não quer comida, vai ficar sem comida. E a terceira, eu estava no sinal, eu reparo sempre, as crianças ficam no sinal, e uma vez eu dei dinheiro e fiquei olhando. Se vocês forem reparar, isso é até um alerta para as pessoas, tem sempre um adulto sentado ou no jardim ali próximo, e assim que o sinal abre e a criança volta, ela pega o dinheiro e dá para aquela pessoa. Então, na verdade, aquele adulto está usando as crianças para trabalhar para eles. E eu até descobri que, por exemplo, quando você tem um bebê, é até mais caro, você paga aluguel de bebê. Tem pessoas que alugam bebê para ficar andando nos sinais e pegando dinheiro com as pessoas nos carros. Então são as 3 situações que eu peguei. Infelizmente, esse é um retrato, né, que a gente tem e que eu volto a dizer, isso produz insensibilidade. À medida que você vê cenas como essas que vão se repetindo, chega uma hora que você diz assim, então eu não acredito mais em ninguém. Fofão, sua opinião? Essa insensibilidade, ela tá evidente, tá clara, e a gente vê isso a cada dia. E eu também convivo num meio que a gente muitas vezes é chamado para ajudar de alguma forma. Eu procuro fazer da seguinte forma: eu tento, é muito difícil você ter certeza se aquilo é mentira, se é verdade, mas a gente tem que olhar nos olhos e tentar buscar de uma sensibilidade. Muitas vezes até pedir rapidamente a Deus ali uma orientação. Eu já fui enganado e também já acreditei que possa ter oferecido uma ajuda boa. Então, e também não tem nada a ver com a pessoa estar numa situação de pobreza ou aparente pobreza ou machucado. Às vezes tem pessoas até muito bem arrumadas, mas que também estão passando necessidade. Então, se você escolher pela aparência, também você pode se errar, né, nessa questão. Então, eu mesmo, na minha própria rua, eu já tive uma abordagem de uma senhora pedindo passagem para muito longe, e ela precisava da passagem de ida a de volta, porque ela precisava pegar a filha, e da ida de volta para lá de novo. E chegava a um valor relativamente alto, e eu falei para ela, esse valor eu não tenho, mas eu posso contribuir com o que eu tenho aqui na minha carteira, e dei para ela aquilo que eu tinha na hora. Mas só que depois eu vi ela fazendo isso constantemente em outros locais da região, e aí você se sente enganado, mas você pode ter sido enganado por aquela pessoa, mas você não foi enganado para Deus, com Deus, né? Então tem a relação com a pessoa, se ela tá mentindo, mas com Deus, eu fui ali sensibilizado por uma situação. E de uma outra contrapartida, também numa lanchonete, um senhor também chorando, pedindo comida, e bem vestido, e falando, olha, eu tô aqui procurando emprego e não consigo nem voltar para casa. Você pode me oferecer um lanche? Esse tipo de pedido, eu com certeza eu vou pagar. Se ele estiver mentindo, é uma questão dele com Deus. Esse ponto é muito importante, porque a responsabilidade é de quem pede, não é isso? A gente faz ali, ajuda, ainda que enganado,
mas a gente faz aquilo de maneira consciente, correta e tal. Quem vai ter consequência do seu ato, se equivocado for, é o indivíduo que está ali. Eu aprendo com Jesus, e a nossa regra é o exemplo de Jesus. O evangelho que eu prego, o evangelho que nós pregamos, é um evangelho integral. E a ação social, a ajuda, a filantropia, ela faz parte da vida cristã, da vida social. Nós não podemos nos tornar tão insensíveis assim. Particularmente, eu já vivi tantas decepções, tantas. Eu vi um garoto chorando na minha frente no outro dia com uma criança, ou melhor, contando uma história de uma criança que estava chorando com fome porque não tinha um leite para beber. O cara chorando copiosamente na minha frente, e eu dei o dinheiro para ele, e quando eu acabei de dar, os meninos chegaram e disseram: pastor, só deu dinheiro para aquele rapaz que saiu daqui? Falei: cara, eu dei. O cara tava chorando muito, o filho dele a criança tá sem leite para beber. Ele falou: pastor, o cara acabou de cheirar seu dinheiro todo na boca de fumo. E isso revolta a gente. Mas sabe, chega uma hora que você precisa mudar a percepção. Hoje, eu não acredito em quase história nenhuma que me contam. Essa que é a verdade. O cara tá contando uma história, pode ser verdade, mas no fundo, eu não acredito naquilo. E no final das contas, eu dou aquela oferta, eu dou aquela ajuda, pensando mais na atitude que eu tenho, na minha disciplina de ajudar, de fazer aquilo que Jesus mandou, sem saber para quem eu tô fazendo, do que mesmo avaliar aquela história. Aí é que a gente entra na forma de ajudar. Como é que a gente lida com isso? Porque se for nesse ponto de vista individualizado, você está ajudando uma pessoa, você pode estar correndo um sério risco. Quando você trabalha uma questão mais institucional, pode até ser que você alcance mais gente e você tenha mais eficiência. E aí se amplia e complica, porque você às vezes tem instituições que agem como este pedinte que está aí. Ou seja, a instituição pede, mas a instituição não investe nas pessoas que estão ali sob a sua responsabilidade. É desvio para a direita, é desvio para a esquerda, e o ralo é bastante grande. A situação é complicadíssima quando o assunto é dinheiro. Mas parece que o trabalho institucional ele pode produzir um efeito melhor. E às vezes, por exemplo, uma igreja ela quer ter uma instituição, ok, quer ter uma instituição, mas muitas instituições já foram criadas. Sim. E você não precisa criar uma nova instituição, você pode apoiar aquelas que você considera certas. Como é que vocês lidam com isso? Eu gostaria de falar sobre isso, e pode até ser que eu venha a ser polêmico no que eu vou dizer, porque eu quero bater firme nessa palavra. Jesus falou e determinou e mandou que a gente ajudasse e amasse o próximo. Então significa o próximo mesmo. Eu acredito que até algumas igrejas, instituições estão arrecadando dinheiros e tudo e mandando para o longe. E o que a gente precisa é, até aqui na pauta, tá dizendo como a gente pode ver essas pessoas crescendo, fazer diferença na vida das pessoas e vê-las crescendo. Se eu estou mandando para o longe, eu não estou vendo elas crescer. Agora, se eu estou ajudando o próximo, então o que eu quero frisar aqui e bater muito é que as próprias igrejas e comunidades poderiam ajudar mais quem faz parte ali daquela comunidade, quem está próximo, porque às vezes a gente se preocupa muito em mandar para o longe, e aqui eu estou dizendo que acredito muito na missão, nos missionários e tudo mais, só que nesse mundo globalizado a gente já tem muitas pessoas podendo ajudar cada um o seu próximo, e muitas vezes a gente ajuda uma pessoa que a gente nem sabe, nunca viu, não conhece, e não ajuda o irmão que está do seu lado na igreja, não ajuda as pessoas que estão mais necessitadas na sua rua, no seu prédio. Tem pessoas que, infelizmente, estão tão insensíveis que não ajudam as pessoas do seu apartamento, do seu prédio, na sua vizinhança. Porta a porta. No porta a porta, não ajuda quem está na igreja, que também passa necessidade. Eu acho que a igreja poderia ter um pouco mais de atenção realmente com seus próximos, as comunidades de cada rua, em cada praça, e se preocupar para poder você ver realmente quem precisa, e identificar quem precisa, identificar e você poder vê-las crescer. Se a gente está mandando sempre para longe, a gente não consegue ter essa visão, e a gente vai ficando cada vez mais ou deixando de fazer, ficando insensível, e não consegue ter um monitoramento disso. Eu concordo com o Fofão, e eu até quero dar um depoimento como cristão. Uma vez eu estava numa desses restaurantes de comida snack, tipo, não pode falar o nome, mas tipo de comida rápida, fast food. E eu estava na fila esperando, e eu vi uns 3 meninos
menores, né? Seja, contando moedas para comprar algum tipo de lanche. E aí eu cheguei perto deles e falei assim: esse dinheiro que vocês têm aí, vocês vão comprar o quê? A gente tem o dinheiro para comprar um cheeseburger e um refrigerante. E aí eu falei: vocês estão com fome? Estamos com muita fome. E eu vi no olhar deles. Então, como cristão, ou seja, eu vejo, quando você está com o Espírito Santo e ele te guiando para falar com os meninos, eu visualizei que eles estavam pesando e eu falei: olha, você paga, por favor, um lanche completo para os 3 meninos. E o sorriso deles é uma coisa que toca no coração de uma maneira muito forte. Ou seja, esse contato nosso com o Senhor, ou seja, eu que sou professor, mas também sou cristão, isso é o que vale para Deus. Isso que eu concordo com o Fofão. Nesse caso, claro que não eram crianças que estavam mentindo. Eles não estariam na fila de um fast food pedindo comida, eles estavam querendo comprar com o seu próprio dinheiro. Agora, eu tenho uma posição seguinte: eu não dou dinheiro para pedintes, nem para ensinar, eu não dou de jeito nenhum. Eu apadrinho crianças, por exemplo. Tem ONGs de ex-alunos meus, onde eu tenho, por exemplo, o Gabriel, que é uma criança de 4 anos, onde eu posso ver o Gabriel, converso com o Gabriel. Então, todo mês eu dou um valor. Então, eu sei que eu estou ajudando uma pessoa. Isso, para mim, é muito bom. E na minha própria igreja faz um trabalho voluntário de ir em creches, a Igreja Semente de Fogo, da minha pastora Virgínia Estevão. E aí eu estou sempre ajudando. Então, eu sei que são pessoas que estão realmente necessitadas. Você vê as pessoas. Então, no meu caso, você consegue ver, tem até uma propaganda na época do Criança Esperança, que as pessoas eram céticas e não contribuírem, e aí apareciam as pessoas que tinham sido agraciadas, e a pessoa começava a chorar e tudo. Mais ou menos nesse sentido, eu vejo quando você tem instituições sérias, e tem muitas instituições sérias, e você vê o resultado, não no sentido de você ter, que legal, eu ajudei, olha, não no sentido de soberba, no sentido de você ver que você realmente fez a diferença para uma criança. O Gabriel tem 5 anos de idade. E Gabriel, para vocês terem uma ideia, é o nome do meu filho mais velho. Entendeu? Então eu vejo por aí. Eu realmente apoio instituições sérias, ONGs e a minha própria igreja nesse sentido. Eu vejo o resultado. Quando eu falo sobre isso, é uma coisa que me emociona bastante, porque há alguns anos, nós lidamos numa área muito difícil, e o grande problema da nossa região, da cidade do Rio, um dos grandes problemas é droga. E aí o vício, muita gente, muitos adictos, muitos viciados. E as instituições, a gente também tem esse problema que o JR citou, não apenas com pessoas, mas com instituições. E às vezes você doa dinheiro e não consegue visualizar o destino exato daquele dinheiro. Então nós criamos um sistema diferente. E nós percebemos que muitas instituições que não têm, muitas vezes, apoio, não têm todo um amparo por trás, não tem uma outra instituição que banque, gente que está fazendo um trabalho voluntário que não consegue sequer alimentar as pessoas que estão ali, centros de recuperação, casas e outras instituições. Nós começamos lentamente a ajudar com a alimentação desses centros. Hoje, nós já temos um compromisso mensal e nós ajudamos, nós não temos nenhuma instituição. A Igreja da Itaoca, ela não tem uma instituição, mas ela ajuda hoje, junto com outras igrejas ali na região. Nós formamos um trabalho com os homens da área, né? JR já teve a oportunidade de participar com a gente no empreendimento, de montar uma biblioteca na comunidade. Nós temos hoje uma rede de muitos homens de todos os lugares, da nossa igreja lá na Itaoca, de outras igrejas, e nós hoje distribuímos cerca de 4 a 5 toneladas de alimento por mês. São 8 instituições diferentes, e que nós arrecadamos esses alimentos, muita gente participando, arrecadamos o alimento, fazemos a triagem e saímos todos os meses para levar esse alimento aos centros de recuperação. E é muito interessante quando você percebe hoje que, se nós pararmos de fornecer essa alimentação, algumas dessas casas não terão mais o que comer. E nós, às vezes, temos a experiência de chegar no centro, eu já tive essa experiência, de nós arrecadarmos 1 tonelada de arroz e chegarmos no centro de recuperação, e quando a gente entra, o cozinheiro pega a gente pelo braço e leva na cozinha, leva na despensa. Ele diz: irmãos, você não tem ideia, nós estávamos orando aqui, e mostra a dispensa. Tinha lá um pacote de arroz de 5 quilos para uma casa de 150 pessoas. Então hoje isso, essa ajuda como as instituições, essa ajuda em grupo, muitas vezes nos faz focar e ajudar a pessoas que realmente necessitam, e traz um benefício enorme para quem faz. Vou dizer uma coisa a vocês, essa ideia da colaboração, que já se sabe que ninguém constrói nada sozinho, né? Nem conhecimento
você adquire a partir de um único indivíduo, né? O outro que descobriu uma coisa, o outro que descobriu outra, outro que descobriu, você junta todas essas descobertas e acaba descobrindo uma quarta coisa completamente diferente das três, mas que as três foram fundamentais. Quando você trata sobre ação social e não assistência, mas essa ação que é mais completa, que envolve ali o indivíduo, a reconstrução daquele indivíduo, cabeça, coração, enfim, a vida dele como um todo, essa participação, quer dizer, o indivíduo participa, aquela ONG participa, a igreja participa, o governo estadual, municipal, federal participa, ou seja, e aí você, a partir da colaboração, quer dizer, desse trabalho conjunto para chegar nesse ponto, parece assim uma coisa difícil, porque até entre ONGs, por exemplo, existe alguma dificuldade de se trabalhar junto, porque fonte, enfim, não vamos entrar nessa discussão, uma discussão complicadíssima. Vamos falar de igreja, que pra gente é mais fácil. Até entre as igrejas, muitas vezes é difícil juntar para dizer assim, vamos ajudar aquela instituição, vamos cooperar com aquele trabalho que está ali. Por outro lado, falta transparência, falta prestação de contas, a pessoa pede, mas não diz quanto recebeu dos outros. Então fica complexo. Como é que vocês acham que poderia ser feito para convencer as pessoas, para dizer o seguinte, eu não sei se um mapeamento, olha, aqui nessa região nós temos essa necessidade, se juntarmos aqui 10 igrejas com essas 2 ONGs que estão aqui, com essas 3 e outras instituições, como é que funciona isso? Na prática, assim, não é sonho não. Na prática. JR, você tocou num ponto que eu já viria aqui, já é um momento para tocar. Você falou a palavra certa, mapeamento. E eu acredito que em quase todos os lugares desse nosso Rio de Janeiro aqui tem muitas igrejas. Em certas ruas tem muitas igrejas. Não é possível que essas igrejas elas não se falem. E deveriam se falar. Eu acredito que as igrejas evangélicas, né, essas igrejas por conta das denominações, elas estão muitas vezes até se afastando. E elas deveriam se aproximar em primeiro lugar. Esse mapeamento deve partir da própria igreja, dentro da sua própria igreja. E a gente está falando muito em dinheiro, e quando a gente fala em dinheiro, as pessoas estão se afastando cada vez mais. Mas ela pode ajudar e contribuir com alguma coisa que ela faça. Não é possível que na igreja não tenha um pedreiro que possa ajudar na construção de uma obra. Na igreja tem advogados. Então isso tudo são profissões ou até competências que existem dentro da sua própria igreja, na sua comunidade, e que pode ser mapeado por alguém ali, não precisa ser o pastor. O pastor designa quem vai fazer isso. E essas ajudas podem ser não só por dinheiro. Eu fico preocupado aqui e a gente só falar em dinheiro, porque tem que mandar o dinheiro para aquela instituição fornecer alguma coisa. Não, a gente pode fornecer já direto, sem passar pelo dinheiro. O meu trabalho tem um custo, o trabalho de um pedreiro tem um custo. Se ele doa o tempo dele, o trabalho dele, aquele trabalho é feito e acabou. Então esse mapeamento e também, e volto a dizer, olhar para a sua própria comunidade, sua própria rua, se cada um cuidar do seu próximo, nós não vamos precisar se preocupar com quem está longe, percebe? É muito simples. Ajude em comunidades pequenas, em nichos, e faça as células atuarem, cada um ajudar naquilo que tem de melhor de suas competências. Isso aí falou de transparência. O próprio dízimo poderia ter uma boa verba do dízimo para realmente ajudar a essas pessoas que necessitam. Tem até uma historinha, eu vi num stand-up, vou contar rapidamente, falando mal da igreja, né? Que eles falam muito, mas ele fez uma piada que eu achei interessante. O pastor pediu, ele não tinha mais o que dar, ele pegou e deu a moto dele. Falou, toma minha moto, assim. Então Deus vai te abençoar, porque você deu sua moto para a igreja e tal. O que você quer que Deus te dê? Ele falou assim, se você puder me dar a moto de volta, tá bom. De volta, tá bom, né? Transparência é uma coisa fundamental. Marco Antônio. Fernando falou uma coisa, deixa ele falar aqui, depois eu vou fazer um comentário em cima do que o Fernando disse. Então, originalmente eu sou uma pessoa de tecnologia da informação, então no meu caso, eu sempre vou atender para esse lado. A gente tem internet, a internet não é só para acessar Facebook, ou para falar com um amigo, ou mandar e-mail. A internet é um veículo forte de comunicação nos dias de hoje. Até uma das disciplinas que eu ministro nos MBAs aí pelo Brasil afora é gerência de comunicação em projetos, onde lá a gente fala muito
do projeto já utilizando a internet. Então, ou seja, não é desculpa para as ONGs, elas não se comunicarem, ou devia ter um canal dentro da internet nesse sentido. Agora eu queria aproveitar também e falar de um outro projeto que está muito esquecido também. A gente está falando muito do terceiro setor, das ONGs, das ações sociais, mas o segundo setor, que são as empresas privadas, elas têm um tipo de projeto que tinha que ser muito mais bem visto pelo governo e até pelas instituições, porque é o projeto Jovem Aprendiz. Eu participei de um projeto desse, onde tem um menino que na época ele morava em Gardênia Azul. Isso na década de 90 era uma coisa absurda, assim, era hiperviolento, e era um garoto que tinha 14 anos de idade, o Celinho, Célio da Silva Barros, o nome dele, a gente chamava ele de Celinho, e eu era o responsável por ele. Então, dos 14 aos 18 anos, ele trabalhava comigo como estagiário menor, que a gente chamava, e ele vivia na comunidade, ele me contava horrores. Eu ficava de cabelo em pé das coisas que ele visualizava. Hoje em dia o Célio, ele já é adulto, tem uma família, tem filhos, ele tem uma profissão e ele não foi pro crime. Então, ou seja, não é só a ação social, acho que o governo tinha que incentivar mais esse tipo de coisa também, na minha opinião, de um profissional, digamos assim, do segundo setor. O Fernando falou de uma coisa muito interessante. A primeira, essa comunicação, às vezes, entre as instituições, ela se torna difícil, porque por mais interessante ou intrigante que isso pareça, muitas igrejas e muitas instituições religiosas, elas perderam a visão social do evangelho. Eu converso com pastores que dizem para mim, não, a igreja não tem que fazer a obra social. Isso me escandaliza, sinceramente, porque é óbvio que a missão maior da igreja não é fazer assistência social. A missão a maior da igreja é pregar o evangelho, é pregar a palavra, é pregar a salvação. Só que o evangelho sem esse acompanhamento social, ele é um evangelho distorcido, porque a missão da igreja é uma missão integral, que cuida da alma, mas que cuida também do corpo das pessoas. Então, uma das dificuldades que nós encontramos é a visão da igreja, que acha que não deve fazer nada na área social. Segundo, é a compreensão que as pessoas têm de que só dar dinheiro resolve. Você falando aí de ação, essa semana nós fizemos uma coisa, semana retrasada, a galera lá da igreja reuniu com outros de outras igrejas, e nós temos conseguido isso, eu louvo a Deus, de reunir gente de várias igrejas para fazer um casal de mais de 80 anos de idade, numa casinha bem velhinha, uma telha ainda, aquelas telhas coloniais, o telhado já arriando. Alguém esteve lá e disse, poxa, pastor, a gente precisa dar um jeito naquele negócio lá. E as pessoas se uniram ali, foram lá num sábado, um grupo de quase 20 pessoas, destelharam aquela casa inteira, trocaram o telhado todo com profissionais, eletricista, carpinteiro, pedreiro, um monte de gente, trocaram todo o telhado daquela casa, pintaram a casa inteira, e no final do dia, você já tinha ali uma casa com telhado novo, com uma instalação nova, toda pintadinha, bonitinha, e quando eu vejo aquelas fotos, eu digo, isso é evangelho, isso é a missão da igreja, porque você atende a alma, mas você está fazendo com a tua comunidade, você está atendendo aos necessitados. Obviamente, tem muita gente, e eu pelo menos atendo em média 2 ou 3 por dia pedindo algum tipo de ajuda. Não dá para fazer por todo mundo, mas Deus sempre coloca diante de nós gente para as quais nós podemos trabalhar. Parece que o ideal nesse caso, quando se trata de um trabalho que a igreja faça, e faça pelo vizinho, faça pelo mais distante, é não exigir nada em troca. Porque de vez em quando acontece, né? A gente escuta muitas histórias aqui do cara assim, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que ir pro culto. Se eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer isso assim. Então tem certas coisas, ou você doa ou você não doa. Porque se você vai exigir alguma coisa, de igreja. Sim. Não, você vai ter que participar do culto. Culto virou o quê? Uma troca pelo negócio? É uma punição? Não, nós queremos que ele pague. Então é o seguinte, você convida, se a pessoa quiser participar, olha, o miserável, ajudamos, o cara nem quis participar do culto, que podem ser expressões utilizadas o tempo inteiro e que nós vamos entender. Cada lugar tem uma linguagem, cada pessoa tem uma experiência, já existem pessoas calejadas e cansadas de ouvir histórias, e eu tenho aqui, pelo amor de Deus, o que eu recebi aqui até agora é um monte de histórias tristes de gente dizendo, olha, já aconteceu comigo, gente que foi enganada. A gente está dando um outro tom aqui para buscar uma alternativa, porque a gente precisa sair
desse marasmo de pessoas que nos enganam. Por isso que às vezes a instituição, que é uma instituição séria, que é uma instituição transparente, ela presta contas, ela vai apresentar um relatório, ela vai dizer o seguinte: olha, o dinheiro entrou numa ponta e chegou nessa outra ponta, que é o grande medo que a gente tem. A gente tem medo que a gente doe aqui e o dinheiro não chegue lá. Todo mundo tem esse medo e é normal que a gente tenha esse medo, mas é possível viver uma mudança a partir de uma perspectiva de verdade e de realidade. Vamos à pesquisa, só para entender a quantas anda a pesquisa 93 até agora aqui. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Quero lembrar aqui aos nossos amados ouvintes que nós estamos aqui com a nossa foto aqui no Face da Rádio 93 FM. Rádio 93 FM é nosso Face. Você vai conhecer aqui o professor Marco Antônio, você vai conhecer o professor Fofão, você vai conhecer o pastor Carlos Pedro. Eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Sob o nosso post, você pode comentar, curtir, compartilhar e participar com a gente aqui. Sempre muito bom ter você conosco. A pesquisa hoje está perguntando para você. Você conhece alguém que vive como pedinte porque muita gente tem preguiça de trabalhar? Preguiça. Essa é a questão. 74% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. No nosso site, 73% deles também conhecem. Tem gente até que diz assim: vai arrumar um trabalho, cara, não doa, mas também não joga praga. Né? Tem gente que chega a reclamar, que eu ouvi dizendo: olha, no ônibus entrou um senhor dizendo que tinha um filho de 3 meses, estava muito mal no hospital, eu doei. Aí passaram 3 meses, ele entrou no ônibus fazendo o mesmo pedido e o bebê ainda tinha 3 meses. É um milagre. Milagre. Entendeu? A criança não, entendeu? Ou teve outro, né? Pô, também pode ser, né, ouvinte? Vai que eram gêmeos, né? Outro ouvinte aqui dizendo: ó, conheço gente que até trata mal quem não doa. Conheço gente que inventa cada história que você acaba acreditando. Eu conheço a pessoa que deu tanto mau testemunho para as pessoas. Foi o que? Caseira de 2 congregações. Arrumou confusão com um monte de gente. E acontece isso mesmo, né? Outro ouvinte aqui: eu sou motorista de ônibus e sempre entram dentro do ônibus pedindo dinheiro. Uma vez entrou um rapaz dizendo que ele era deficiente, mas depois me falaram que ele não era. Desculpa a expressão, mas pra mim é um camarada à toa. Tô amenizando a expressão, tá? Querendo se dar bem em cima de um trabalhador. Tá bom, ouvinte? Eu amenizei aqui, tá bom? Sempre tem outro ouvinte dizendo: olha, acho que tem muita gente sim. Eu conheci ele até me levou até pra nossa casa, levei até pra nossa casa pra ajudar, mas ele preferiu voltar pra rua. Outro ouvinte contando aqui: eu trabalhava em Botafogo numa padaria e aí eu via todo fim de semana uma família inteira que vinha da Baixada e dormia na rua e ficavam pedindo no fim do dia. Eles chegavam a trocar R$150 em moedas, trocavam por notas, depois se arrumavam e voltavam para casa, sendo que durante o fim de semana eles ficavam totalmente esfarrapados, é o que conta uma querida ouvinte de Olaria. Eu sou totalmente contrário ao assistencialismo, ou seja, agora de manhã vindo pra cá, eu vi que essa é uma época do ano que tem muitos empregos temporários e que aumentou o número de pessoas que estão buscando o seguro-desemprego, porque é maior do que elas vão ganhar trabalhando e vão ter que trabalhar. Quer dizer, isso na verdade é meio complicado. A gente vê também o próprio governo também com esses Bolsas Famílias. Então as pessoas, na verdade, elas sabem que vão receber um X, então por que elas têm que trabalhar? Eu acho que quando a gente coloca oportunidades para as pessoas trabalharem com dignidade, elas receberem seu próprio ganha-pão, é muito mais importante do que esse tipo de coisa. E você deu alguns exemplos de gente que recebeu uma oportunidade e aproveitou. Então existe o outro lado dessa mesma história. Não só existe Com aquele certeza. que é ruim, não. Tem gente boa que está precisando mesmo. É o camarada lá do lanche que estava lá procurando emprego. São os meninos que foram alcançar. Tem gente que, quando ajudada, ela cresce. Ela desenvolve, ela não fica ali parada na. E outra coisa, eu já aqui na 93 FM, na caravana da solidariedade, na época que o Cid teve alguma dificuldade, eu estava aqui, eu me lembro muito bem de uma pessoa que foi ajudada, no outro dia ela ligou para agradecer, coisa rara, ligou para agradecer. Aí passou um tempo, eu estava aqui outra vez, ela ligou para ofertar. A mesma pessoa que foi ajudada
que ligou para agradecer, depois ligou para ofertar, ou seja, gente que foi abençoada e porque foi abençoada resolveu abençoar. É o tal do gente que faz. E isso tem que ser ensinado. A gente está falando também de uma questão de cultura e de educação. Muitas vezes eu acredito que as comunidades, os pastores, as igrejas também têm uma função muito forte de educação. Então, um exemplo que o JR acabou de dar aqui tem que ser falado mais vezes nas próprias igrejas. Quando você for ajudado, logo depois você deve ajudar também. E agora nós não podemos ser enganados. Agora a gente tem que ficar vigiando, né? E diga lá, certificáveis de todas as coisas e apegáveis ao que é excelente. Se você sabe, se você já observou que aquele é um pedinte, ou até mesmo você desconfia, ou alguma coisa te diz que aquilo lá não é verdadeiro, não faça nada por ele, né? Ou faça de uma maneira que possa amenizar. Não dê dinheiro, dê comida, dê alimento, dê uma oportunidade de trabalho, né? Dê uma roupa. Agora, não fique faça com que isso seja retroalimentado e fique você mesmo sendo enganado. Existe aquela fase que às vezes a pessoa está numa crise financeira, por exemplo, o provedor está enfermo. O provedor está enfermo. Então ele vai precisar de alimento durante, por exemplo, 6 meses. Um exemplo. Aí você vai estar cooperando porque você está conhecendo a situação. O provedor está doente, não tem condições, a pessoa está passando necessidade, ou seja, há um apoio. Tem igreja que pega a roupa e lava, as pessoas da própria igreja vão lá, fazem o alimento e levam, pegam a roupa lá e levam para casa e lavam e passam a roupa, entregam a roupa limpinha. É um exemplo assim, várias igrejas fazem isso de uma maneira extraordinária, é bonito de ver. Então, até eu queria passar esse depoimento. Na verdade, eu também li que tem pessoas que não querem sair das ruas, mesmo tendo famílias, porque lá elas não têm regras e elas conseguem dinheiro com as pessoas de bom coração. Eu lembro que eu trabalhei em Ipanema durante muito tempo, lá tinha muitas crianças de rua viciadas em crack. E eles vinham pedir dinheiro pra gente. Quando vinham pedir dinheiro pra mim, eu levava elas pra comerem alguma coisa no restaurante que tinha ali na frente, e elas se alimentavam. Mas eu lembro uma coisa que marcou muito, que elas não queriam moedas, elas queriam notas, porque a moeda pesa no bolso, e quando tem que fugir da polícia lá em cima no morro, sério isso. Era mais complicado. E eu sei até o valor, era R$5 que custavam, não sei se chama trouxinha, não sei o que, de crack. E eu vi crianças jovens, como esse Celinho, que foi um menino, e assim, você fica, como é que eu vou dizer assim, não sabe o que fazer, você fica desprovido, a gente tinha que ter um apoio maior. Não digo, as igrejas são fantásticas nesse ponto, mas o próprio governo tinha que apoiar mais nesse sentido, porque essa criança tem jeito, como você falou muito bem, JR, quando você dá o subsídio, a criança cresce e ela pode ser um cidadão, entendeu? É muito triste isso. Eu poderia, junto com esses ouvintes, contar histórias, muitas. Mas sabe de uma coisa, gente? A gente vai ver toda hora gente se aproveitando, pedir se tornou uma profissão. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Tem gente ganhando mais dinheiro pedindo do que trabalhando. E eu conheço essa realidade. Então o cara fica lá no final de semana, ele ganha 150 por pessoa lá, ou por uma família, R$200, é mais do que um salário mínimo. O cara não vai querer trabalhar. Agora também tem um outro lado. A gente não sabe quem está ali. Então a gente tem que criar o hábito de fazer alguma coisa. Se eu puder doar, e o Fernando falou uma coisa importante, que é o dízimo. Muita gente acha que dízimo é só dinheiro. Você tem uma habilidade que pode doar. Você pode fazer alguma coisa. Você pode contribuir de alguma forma. E se você contribui, não perca a sua liberdade de cobrar. As pessoas também têm essa deficiência. A gente contribui, não cobra, não fiscaliza, e depois a gente fica naquela, será que foi feito, será que não foi feito? Pergunta, irmão, pergunta. Você contribuiu com aquela instituição, com aquela igreja, com aquele rapaz que passou pedindo dinheiro? Volta lá e meu irmão, e aí, o que foi feito com aquele dinheiro? Tem alguma foto, tem algum relatório, tem alguma coisa? Nós temos que aprender a cobrar, porque dinheiro é uma coisa muito difícil de se lidar. Então, se você doa dinheiro e não tem prestação de contas, você pode acabar formando uma deficiência nas pessoas que recebem a tua doação por falta da cobrança. Isso vale para qualquer instituição. Nós temos visto isso aí nas maiores instituições do país. Se você doou alguma coisa,
Se doou, meu irmão, primeiro, aquele rapaz que pediu a doação, aquela instituição que pediu, deveria voltar para agradecer. Se não fez, já tá errado. Mas você pode cobrar. O que foi feito com aquilo ali? Tem foto, tem um documento, hoje é muito fácil tem um pela relatório. internet, muito fácil isso pela internet. Vamos prestar, e você que recebe a doação, pelo amor de Deus, presta contas do que você recebeu. Diz pro povo o que você fez, porque isso gera credibilidade. Como é que a gente desenvolve projetos? Eu acho que a gente às vezes tem ações muito legais, mas elas são ações impulsivas, são aquelas coisas assim, naquele ímpeto, né? Vamos fazer. Como é que faz um projeto? Você diz assim, ó, tem um começo, tem meio e tem fim. Nós vamos fazer isso. Como eu falo nas salas de aula, ou seja, o projeto ele tem que primeiro ter uma viabilidade para existir. Então a parte da iniciação é quando você vai verificar a viabilidade técnica, financeira para isso acontecer. E o principal que eu estava conversando com o professor Fofão antes do debate é o planejamento. As pessoas não são planejadoras, são fazejadoras. Ou seja, então vamos fazer um projeto aqui na Rádio 93, claro, agora, um exemplo. E vamos fazer agora e o que vier. Não, Deus está conosco. Não, Deus está conosco. Não vamos tentar o Senhor, nosso Deus. A gente fazendo um bom planejamento, a gente consegue ter um resultado. Então eu bato muito nessa tecla de ter um bom planejamento nos projetos. Fazendo planejamento, você vai ter aí a parte do cronograma, a parte financeira, a parte dos riscos, a parte da qualidade, enfim, quem são as pessoas que vão trabalhar, e aí é colocar em prática, ou seja, sair do planejamento é você entrar na execução do projeto e colocar em prática aquilo. Você realmente dá o seu suor, você dá o seu sangue para aquele projeto. Acho importante isso. E finalmente o encerramento, que o projeto tem que ter fim, senão vira um processo e aí nunca tem que ter um fim. Não é difícil, as ideias estão aí. Volto a falar, eu concordo com os outros dois debatedores, a internet é um veículo fortíssimo de informação, ou seja, a própria ONG que eu apadrinhei uma criança mostra os resultados, você vê os resultados pela própria internet. Eu acho que o principal é planejamento, ou seja, no momento que você faz um bom planejamento, com os resultados que você vai mostrar com o projeto, isso é possível de fazer. Deixa eu ver se eu entendi aqui para poder ajudar os nossos ouvintes aqui. Quando a gente fala, por exemplo, tem um sonho, vou começar com um sonho, tá certo? Ou que eventualmente a gente chama na igreja de visão, né? Olha, o líder ali, o pastor, tal, ele tem uma visão, um trabalho para ser desenvolvido. Vamos lá, nós vamos trabalhar com as crianças da comunidade e tal. Um exemplo, né? E aí, você está dizendo, a partir disso aí, faça um estudo de viabilidade. Nós temos condições, olha, nós não temos. Vamos chamar outra igreja? Vamos chamar aquela outra. Olha, fizemos aqui 10 igrejas para que a gente, dentro desse projeto, para ver se a gente consegue viabilidade para executar. Faz-se então um planejamento. Planejamos isso aqui e a partir disso vai para execução. Exatamente. Muito bem. Então, a partir disso. E algo importante da execução, que eu não falei, é o monitoramento e controle. Ou seja, verificar se o que você está executando está de acordo com o que você planejou. O maior trabalho de um gente de projeto é esse nos dias de hoje. Eu quero dar um testemunho aqui. Só para acrescentar um ponto aqui que Fofão destacou numa expressão que eu utilizei, que é a questão do mapeamento. Eu quero dar um exemplo sobre esse aqui. Vamos lá. Essa mesma igreja, que eu estou na mesma igreja aí, essa mesma igreja teve o sonho, tá certo? Para poder viabilizar, convidou mais 9 igrejas para trabalhar com aquelas crianças ali, tá certo? Só que eles não mapearam a área. E quando o projeto estava pronto, eles descobriram que tem mais 30 igrejas trabalhando com as mesmas crianças daquela comunidade, e do lado de cá tem 300 crianças sem nenhuma instituição apadrinhando. O problema do mapeamento. Aí JR e amigos debatedores, eu quero, se eu for estiver sendo polêmico aqui, tudo bem, mas eu tenho que me colocar como posicionamento. É isso que eu acho que muitas vezes as igrejas chamam muito para dentro da igreja. Tem muito culto na igreja, muita gente para dentro da igreja. Tem que pegar esse povo que está dentro da igreja, mapear e dar função e ide, saia um pouco das igrejas, talvez aqui deixe uma dica, talvez uma crítica construtiva, diminuem um pouco os cultos da igreja e saiam para mapear, e saiam para fazer algumas coisas que, se for bem planejado dentro das igrejas, pode dar resultados incríveis. E dentro da igreja, com certeza tem um pedreiro, tem um advogado, tem um médico, como nós falamos, mas tem uma garotada que sabe muito de internet. Hoje em dia é fácil fazer uma coisa chamada crowdfunding, que você não precisa ficar esperando o dízimo, não
precisa ficar esperando o governo. Captação de recursos dentro da internet e com tudo transparente. E as pessoas vão lá e doam um pouquinho aqui, quem pode doar, doa mais, ganha alguma coisa, aí sim ganha um brinde da igreja, ganha alguma coisa e participa de um evento, de um show, num local legal. Então isso é importantíssimo, que a igreja comece a se modernizar, ao invés de ficar só dentro das paredes da igreja, começar a ir para fora. É importante falar isso. Na iniciação, JR, na verdade, você, quando faz análise da viabilidade, você inclui isso, que a gente chama de gestão das partes interessadas. Se acontecer uma situação dessa, então já começou errado o projeto. A primeira coisa que você tem que fazer na iniciação é verificar quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas possíveis de participar do projeto, para você garantir no planejamento que todas elas participarão. Isso é muito importante na iniciação. Isso não é teoria, isso é prática. O dia a dia de quem gerencia projetos como eu, a gente tem que se preocupar muito com isso. Eu já vi um caso interessantíssimo. A pessoa teve uma excelente ideia, mas um projeto extraordinário. Extraordinário mesmo. Só que a pessoa nunca tinha ido lá. Era um trabalho que envolvia presídio, que envolvia familiar, uma coisa bonita, o presidiário, familiares, e depois que o projeto estava pronto, a pessoa disse: olha, pai, mas eu nunca nem ao presídio fui. Ou seja, com base em quê? Ficção, né? Nós não vivemos na ficção, é a realidade. Nós tivemos o privilégio de realizar um projeto de duração de 2 anos, que é um projeto de música, e isso é uma coisa que me encanta muito. E nós projetamos de ensinar música, porque teoria e formar basicamente um aluno de música, você leva 2 anos para fazer isso, um curso básico de música. E nós chegamos a ter 70 alunos estudando, e aí numa campanha fantástica nós colocamos um instrumento para cada aluno da igreja e da comunidade, porque a gente abre para todo mundo, e nós tivemos naquele período de 2 anos uma formação de garotos que até hoje eu abro ali o Facebook, vejo o garoto com violão tocando numa roda, tocando um instrumento na igreja, ou ali na família, numa festinha. Isso é uma coisa, e não é difícil de fazer. E hoje as pessoas não entendem isso. A música, ela é um instrumento poderosíssimo, que pode transformar muito a nossa realidade se houver um pouquinho de esforço. É verdade. A partir dessa realidade que a gente se depara, a gente lembra de textos bíblicos, né? Então vamos só lembrar que o profeta Isaías e o profeta Amós, ambos tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra impressionante, porque à medida que a palavra de Deus nos traz, eles desafiam como homens de Deus e boca de Deus ali, as pessoas que vivem oferecendo a Deus um culto, mas sem olhar para o próximo. E muitas vezes as suas mãos estão sujas de sangue. E o Senhor diz: eu não aceito esse culto, eu não aceito essa festa, porque o olhar do Senhor está sempre voltado para o próximo. Veja tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. É um maluco que estava lá endemoniado, morando no cemitério. Jesus foi até ele. Podia muito bem dizer: se azar dele, né? Fez escolhas erradas na vida, o problema é seu, meu filho. Agora arque com as consequências. Não. Jesus foi até ele, restaurou a sua dignidade, a sua vida, a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Quando Tiago, irmão de Cristo, escreve a sua epístola, ele, dentre tantas coisas práticas que ele escreve, ele, quando fala sobre a prática da palavra de Deus, ele chega a dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E ele descreve, 2 pontinhos, ele escreve: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O nosso olhar para fora deve ser algo presente na nossa vida. Ele não pode viver olhando para dentro o tempo inteiro. Todo mundo tem problema. E olha, eu vou te contar uma coisa. Algumas pesquisas que eu li dão conta de quem tem menos é quem ajuda mais. Quem tem menos é que ajuda mais. Algumas pessoas que têm muito, eles até ajudam, e é bom que ajudem mesmo, mas ajudam para amenizar a culpa. Vive amenizando a culpa. Olha, para quem recebe, surte o efeito que a pessoa tá precisando lá, mas o nosso coração, ele deve ter uma outra inclinação, é para abençoar. Fui abençoado pelo Senhor, eu sou grato a Deus por tudo que Ele me deu, eu vou abençoar o meu próximo, a despeito de ter tanta gente enganando a gente. Olha, você precisa se conscientizar disso. Tem gente que engana e tem gente que precisa. Você pode ter um trabalho individualizado, pode ter um trabalho coletivo da sua comunidade, e ainda na sua comunidade pode ter muita gente.
Hoje existem grandes exemplos de jovens empreendedores sociais que desenvolveram uma visão, um projeto, um trabalho e conseguem realizar muito mais. Quer dizer, você que está acompanhando a gente, que amanhã a 93 FM tem um projeto muito especial. E nós queremos dizer a você o que vai acontecer amanhã. Eu vou pedir ajuda a Marcela. Impacto 93. Amanhã o Impacto 93 é uma ação aí social que a 93 FM está fazendo em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. Vai acontecer no Parque Madureira, que é aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e nós estaremos lá junto com algumas instituições prestando serviços que vão facilitar o acesso das pessoas a alguns direitos essenciais da vida. Começa às 10 da manhã. O serviço, é importante a gente deixar isso claro, vai funcionar de 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Mas o Impacto 93 não acaba aí. De 3 horas da tarde até às 5 nós teremos um momento de brincadeira, de diversão. Inclusive, o Fofão estará lá com a gente fazendo uma macro ginástica, né, Fofão? Vai ser muito legal. Vai ser um impacto. O que é macro ginástica? A macro ginástica é um grupão de pessoas de várias idades, né? Que vamos ter lá, mães, pais e filhos. E a gente vai dançar, vai brincar, vai se divertir. E o título do evento é muito bom, o Impacto. Eu vou levar um verdadeiro impacto pra lá. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Se vocês estão me vendo aí pela internet, ainda não me conhece, vê o meu tamanho, você não acredita o que eu sou capaz de fazer. Então, vai lá e comprova. Nós então teremos esse aqui impacto promovido pelo Fofão lá com a gente. E teremos a passagem de alguns cantores e também um show da Aline Barros, que é o show infantil, lançando esse CD novíssimo dela aí, encerrando o Impacto 93. Então, de 3 horas em diante, nós vamos ter essa festa. Eu quero aproveitar só para dizer que a Gisele Azevedo está dizendo: Fernando Fofão, que Deus te abençoe. Amém, amigo Gisele. Mestre. Ela é minha companheira e trabalha comigo. Gisele, um grande beijo. Tá Deus te acompanhando abençoe a gente também. aqui pelo e ela Face. vai estar lá também no Impacto 93 da manhã. Bênção puríssima. Marcela, os os serviços, vamos lá. Serviços oferecidos. Vai ter lá isenções de certidão de óbito, de casamento, de nascimento, busca de certidão de outro estado. A gente vai ter a isenção para a segunda via de RG, a emissão também de primeira e de segunda via de RG, reconhecimento de paternidade, mas lembrando que nesse caso o pai precisa estar pessoalmente, ou então, se for o caso da mãe, tem que levar o documento aí do pai, tá? A gente vai ter certidão de nascido vivo ou relato da pessoa para correção da certidão, no caso de um documento incorreto. E se o documento estiver incorreto, tem que levar esse documento incorreto, ok? A gente vai ter aí a busca ativa de certidão, você informando a cidade que você nasceu. O Feijão estará lá e vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos aí na área de construção civil, eletricidade e mecânica de automóveis. Então, atenção para você que é jovem, você tem interesse aí nessa área. Os Correios também estarão lá e eles vão estar prestando informações sobre serviços aí diversos que eles prestam para a sociedade. O DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, também estará presente e vai estar informando aí as mulheres que são vítimas de violência, infelizmente, aí nas suas casas. O SOS Criança Desaparecida também estará, orientação sobre crianças desaparecidas, sobre identificação de crianças, maus tratos, abuso sexual. A Light vai estar lá sobre conta e relógio de energia. O Procon dando orientação ao consumidor e recebendo as queixas aí dos consumidores. Nós também estaremos aí com a Renda Melhor Jovem, que é um programa de complemento de renda oferecido aos jovens que cursam 2º grau e que são de famílias aí que são atendidas pelo Bolsa Família. Também teremos aí orientação nutricional para você que está querendo aí entrar 2015 diferente. Vai ter uma pesquisa sobre alimentação, medida de índice de massa corporal e pesagem. Teremos aí corte e escova de cabelo para a mulherada ficar mais bonita, os meninos cortarem o cabelo. Vamos ter aí também oferecimento de empregos nas áreas de hotelaria e de restaurantes e mais todo esse tempo maravilhoso que vai ser o Impacto 93 no Parque Madureira. Parque Madureira, na Rua Soares Caldeira, número 115, Madureira. Tem aí uma indicação de referência para os ouvintes, Marcela? Que é a entrada principal do Parque Madureira, que fica atrás ali do Madureira Shopping. Amanhã, então, a partir das 10 horas da manhã, o serviço de 10 às 3, de 3 em diante, as outras ações de entretenimento, de adoração, da grande festa que nós vamos ter ali. Vai ser realmente muito bom nós estarmos juntos amanhã. A partir, então, das 10 horas da manhã, é a 93 FM, esse Impacto 93, Marcela. É isso aí.
não perca. Para você que tá vindo de longe, você pode chegar de trem, de ônibus. No nosso site a gente tem todas as indicações para você saber como você chega lá, e a gente se encontra lá amanhã. Maravilha, isso é sempre muito bom, gente, porque nós estamos conversando sobre uma coisa real. A 93 faz a sua parte nesse processo que está aí, serve, claro, de inspiração para muita gente. E eu quero lembrar aqui uma música antiga, mas uma letra extremamente adequada, propícia para esse instante, porque há letras que de fato elas atravessam o tempo e nos tornam assim cada vez mais impactados por ela. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Agora escuta, ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, esse é um tempo de planejamento e sonhos. Eu ouço as pessoas contarem o que alcançaram e o que esperam para o próximo ano, mas quando eu olho para mim, eu sou o retrato do desânimo, diz aqui uma de nossas ouvintes. Na minha vida nada acontece. Sabe o que acontece? Parece que tá tudo amarrado. E a esperança caminha longe de mim, eu estou tão desanimada que nem estudar eu consigo. O que fazer quando a esperança foge dos meus olhos e nada de bom eu consigo enxergar? Será reflexo do cansaço e desânimo acumulado ao longo do ano? O que falta para ter um coração cheio de alegria nesta época? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, meu irmão. Estou muito feliz, muito obrigado por esta oportunidade. Eu quero terminar deixando um texto de Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. Jesus disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês. Aí ele diz assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Bênção puríssima, muito obrigado também, professor Marco Antônio Fabra, aquele abraço, querido. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, eu que sou ouvinte assíduo de vocês e sou seu fã, JR, tá aqui participando do seu debate. Eu deixo a frase da minha vida, que é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a si mesmo, ou seja, é assim que eu sigo a minha vida e sempre com Deus no coração. Então que Deus abençoe a todos nessa época aí, que a gente comemora um momento importante, que é do nascimento do nosso Senhor, sempre olhando para o próximo como se fosse a si mesmo, ou seja,
Deus nos colocou aqui, nós cristãos, para que pudéssemos ajudar as pessoas que realmente necessitam. Uma honra e fiquem todos com Deus aí. Você também, querido professor Fernando Fofão, um grande abraço, meu irmão. Muito bom estar aqui. Amanhã estaremos de novo lá no Impacto 93. Isso. Não deixem de ir, vamos estar lá fazendo uma grande festa. Foi uma felicidade enorme, assim, pra mim tá um sonho realizado estar aqui com vocês também. E quero mandar um grande abraço ao meu querido pastor e amigo Sérgio Ovídio, da Betânia lá do Flamengo. Um grande beijo também à comunidade progressista, inteligente, que já tá aplicando algumas coisas que eu falei aqui, tá? Que todo mundo siga firme na missão. Deixo aqui um beijo e um abraço do meu tamanho pra vocês. Ei, olha que o sujeito hein? Vai dizer que é bullying, não, é o nome do homem, gente, é Fofão mesmo. É Fofão, meu apelido. E a sua mãe, Dona Lília? Minha mãe, Dona Lília, é uma tá fofinha, aqui. Uma fofa abençoada, muito obrigado. 87 anos de pura formosura. Ela é um doce, um sorrisão lindo, Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos orar juntos, minha gente. O pastor Carlos Pedro vai orar conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós oramos inicialmente por todos os enfermos, Senhor, que agora estão no leito de um hospital, quem sabe numa cama, num quarto, isolados. Pai querido, que o teu amor, que a tua bondade os alcance. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que necessitam e pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Oramos também, meu Pai, por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, porque foram assaltados, foram de alguma maneira tragados pela vida, estão vivendo um momento de necessidade. Deus, nós oramos por aqueles que estão ajudando, que o Senhor coloque amor e que esse amor cresça cada vez mais, que nós possamos fazer o bem, como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a nossa missão nessa terra e trabalharmos, ó Pai, em prol dos nossos semelhantes, amar ao nosso próximo como nós temos amado a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, em tudo, dá-nos ainda uma tarde abençoada. Senhor, que essa programação de amanhã seja bênção, que ela consiga impactar a muitas pessoas para a glória do Teu nome. Pedimos isso gratos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.